na hora que a gente fala, que nem a Helena tava falando, mas tá quase no amarelo, né? Tá. Depois eu ajeito aí. Vamos lá. Fala galera, João Bertoni aqui, estamos começando mais um episódio do Atitude Podcast de Casa Nova, moçada. Graças a Deus de Casa Nova, ambiente novo, porque vocês merecem cada vez mais, tá? Vocês merecem cada vez coisas melhores e por isso que hoje nós estamos aqui de Casa Nova, graças a Deus, com um assunto top de linha, um assunto que todo mundo utiliza, todo mundo usa, afeta a todos nós, independente da idade, independente do tamanho, se é gordo, magro, todo mundo vai utilizar Homem, isso, né? mulher. Homem, mulher, todo tipo de gênero usa, abusa e tem que ter o cuidado, porque é a nossa, eu costumo dizer que é o nosso porta-voz. Uhum. A voz é o nosso porta-voz, é o nosso cartão de entrada, É, além do sorriso, sim. né? Não adianta nada você ter um sorrisão na boca e uma voz mal cuidada, uma voz toda zoada, ou uma voz bonita e um sorrisão feio na boca, né? É verdade. E por isso, moçada, nós estamos aqui hoje com a Evelyn Marrafon, ela que é fonoaudióloga aqui na cidade de Colorado, tem assuntos interessantes para você que está necessitando aí, que precisa fazer uma terapia fonoaudióloga, não sei se é assim que fala, Terapia fonoaudiológica. Sempre um fonoaudiológica, palavrão. pelo amor de Deus, né? Então, recebam Evelyn. Evelyn, muito obrigado por você ter vindo até aqui, ter tá compartilhando esse momento com a gente, a sua experiência, massa demais. É um assunto que a gente estava conversando, nós já fizemos quase um podcast aqui antes, tá? Eh, Eu cutucando, tirando dúvida com ela, porque voz é uma coisa marcante, uma coisa que marca. Que É, eu com estava falando, é certeza. uma coisa que eu gosto, uma coisa que que nem eu falei para você, eu trabalho com rádio desde 2006. Então, é uma coisa que eu preciso cuidar cada vez mais, porém não cuido, mas é uma coisa que a gente tem que sempre estar mantendo a saúde da voz tranquila. Por favor, Perfeito. deixe eu acabar, eu paro de falar, se apresente, por favor. Boa noite, pessoal. Eu sou a Evelyn, fonoaudióloga. É um prazer enorme estar aqui, né? Eu que sou um pouquinho tímida, mas a gente acaba aprendendo a lidar com as câmeras, com o microfone. Eu sou tímida, mas eu faço alguns videozinhos no Instagram de vez em quando, sabe? Aí a gente Eu vai. vi. Você viu, né? De vez em quando eu mostro minha carinha lá. Mas hoje a gente vai falar sobre bastante coisa e a voz realmente é o nosso cartão de visita. Porque muitas vezes, antigamente, hoje em dia a gente tem mídias sociais, então a gente tá se vendo sempre, né? A gente escuta a voz e já vê a carinha da pessoa sempre. Mas muito antigamente, a gente só falava por telefone, então você não via outra pessoa, Uhum, né? E aí a gente tinha que reconhecer quem estava do outro lado pela voz. Por exemplo, os celulares antigamente não tinham identificador de chamada. exato. Quem que tá me ligando? Aí você atende, alô, fulano de tal, não sei o quê. Ah, é a minha mãe, é meu pai, né? Então a gente se reconhecia Cara, é pela voz. verdade, né? Exatamente, antigamente a gente se reconhecia pela voz, né? Tava andando a 1.000 metros na frente do marido, o marido dá um assovio, a gente reconhecia pelo assovio, Isso é né? verdade. Até hoje é assim. O assovio no shopping Eu, sempre funciona. eu só faço assim, nós tá no shopping, a Natália se perde, eu, "Ê!" Aham. Ela caótica, já sai procurando. Sim, mas por quê? Porque ela já conhece o seu tom de voz, ela já conhece a sua forma de falar com ela. Então, a partir do momento que ela escutou a sua voz, ela não precisa te ver, ela sabe que é você. Já Por isso, marca. aham, por isso que a nossa voz, auditivamente falando, o que a gente escuta é uma das nossas memórias mais vívidas. Cheiros e áudios são as nossas memórias mais vívidas, aquilo que a gente leva por muitos e muitos anos. Uhum. E a audição, né, a voz do outro, o que a gente escuta do outro, são coisas que a gente vai levar por muito, muito, muito tempo. Me passou um negócio aqui agora, tipo, as pessoas têm deficiência visual.
Uhum. Cara, elas só vão pelo cheiro e pela voz, cara, pelo Sim, áudio. sim, sim. Elas se localizam totalmente pelo áudio. Não é à toa que eles ficam batendo a bengalinha em tudo quanto é lugar. Uhum. Porque aquilo ecoa, e aí você capta o som, você consegue mensurar a distância. Sério? Sério? Achei que era só pra não trupicar mesmo. Não, você mensura a distância que aquilo tá de você. Caraca, você Sim. tá de zoeira. Ó, pensa comigo. Quando você tá na rua, andando de boa a pé, você escuta um carro. Você já sabe mais ou menos a que distância ele tá de você. Você Verdade. escuta um negócio, Sério. alguma coisa de metal batendo. Dependendo da pancada, você sabe se tá longe ou se tá perto. Nossa, cara. É, as Top. ondas sonoras, elas vão percorrendo o ambiente, assim como a luz. Só que a luz, ela é muito Mais mais rápida. rápida do que o som. Não é à toa que no universo, no vácuo, não existe som, mas ainda pode existir luz, Uhum. né? Porque é muito mais veloz a luz. Só que essas ondas sonoras, elas vão percorrendo por muitos e muitos quilômetros, mas distâncias infinitas. Então a gente consegue mensurar a distância por conta dessas ondas sonoras. Quanto mais longe, quanto mais distante, menos força, então mais baixinho o som. Sim. Verdade, porque ainda tem nos cinemas aí, você escuta o LR, né? Tec, tec. É. Parece que tá passando por trás da gente, Cara, assim. aquele sistema surround é maravilhoso, né? É ma... Sabe o que que eu tava fazendo ultimamente pra dormir? Sei lá, uma coisa diferente. Eu tenho um problemão pra dormir, né? E no TikTok eu colocava o fone Uhum. e eu escutava uns videozinhos de Surround 8D. Cara, É é delicioso. impressionante aquilo. Parece que a pessoa tá cantando lá. Olha, chega a arrepiar. Uhum. Daí a pouco ela parece que ela fica Ela andando na vai. minha frente, passando atrás. E eu consigo identificar, eu com o olho fechado. Olha que arrepio, cara. Eu parecia que a pessoa que estava falando estava na minha frente, daí a pouco ela passava por trás, ela ficava circulando. Cara, que negócio louco, É, velho. esse é o surround 8D binaural. Binaural, bineural, sei lá. Binaural. Ó, cara, que massa, eu adoro isso. E tem, Imagina escutar um sonzinho de chuva desse jeito. nossa. Ó, e tinha uma hora que ele amassava o papel, Uhum. a pessoa amassava o papel e jogava. Te juro, cara, eu achei que tinha alguém dentro do quarto. É. Barulho de porta. Cara, como que pode o cérebro entender que tá fazendo barulho no lado direito e no lado esquerdo? Cara, como que pode? É. Como que o que que se explica disso? Você nesse meio aí, não sei se acaba entrando na sua especialidade. Sim, sim, também. Como que você explica o cérebro nessa parte, cara? Olha, não vou usar termos muito técnicos aqui, Uhum. né? Porque senão vai complicar para todo mundo. A gente tem que facilitar a vida de vocês, não complicar. Então, basicamente, o que que acontece? A gente recebe o som e cada orelha tem a sua própria cóclea. A cóclea é quem vai, de fato, fazer a leitura desse som. Então, nossa orelha ela é dividida em orelha externa, média e interna. Na orelha externa é aquilo que a gente vê ali, o conduto auditivo, onde produz a cerinha, e chega até a membrana timpânica. Chegou na membrana timpânica, já começa a orelha média, onde estão os menores ossos do corpo, né, os ossículos, a tuba auditiva, para equalização de pressão. E atrás dessa orelha média, dentro do nosso osso, lá no crânio, existe a cóclea, que vai receber esse sinal mecânico do som, as ondas sonoras, vão mover a membrana timpânica, mover os ossículos. Então, isso é mecânico. E esse movimento lá dentro da cóclea, que se parece um caracol, e também é responsável pelo nosso equilíbrio, tá lá o labirinto junto com a cóclea. Uhum. Esse movimento mecânico dos ossículos, ele vai mexer o líquido que está dentro da cóclea. Esse líquido mexe células que têm cílios, como os nossos olhos. Porra! Esses cílios estão ligados ao nervo auditivo. Então, é assim que chega a Meu nossa Deus, Ellen. informação. Meu Deus. É lindo, é lindo. Eu sou suspeita de falar porque eu acho lindo. As pessoas falam assim pra mim: "Ah, mas você não tem nojo de cera?" Gente, eu gosto tanto do ouvido que eu gosto da cera. Então, lá no cérebro, o que que acontece? Cada cóclea vai captar a sua informação, seu nervo vai captar, né? Porque a gente tem o par de nervos, um de cada orelha.
vai levar isso para o nosso tronco encefálico, né? Aqui atrás da Uhum. nuca. E do tronco vai para o córtex, vai fazer todo esse processamento. Então, as informações, quando chegam no tronco, elas vão se cruzar. O lado direito vai cruzar com o lado esquerdo para unir e formar uma informação só. E por que que a gente sabe qual que é o direito, qual que é o esquerdo? Porque mesmo se cruzando, cada lado é responsável por cuidar de uma coisa. O que eu escuto do meu lado esquerdo, ele vem, passa no meio, ele cruza e eu processo ele do lado direito. O que eu escuto do lado direito, ele vem, processa, no meio ele cruza, eu processo ele do lado esquerdo. Caraca, velho. Informação de todo lado, De então, todo no lado. cérebro. E de todo lado. O córtex auditivo, ele tá um pouquinho mais para trás, então ele se cruza e se processa cruzadinho aqui, um pouquinho mais para trás, né? Mas é basicamente assim. Ah, mas a gente não usa 100% do cérebro, né? Todo mundo fala que a gente usa só uma pequena porcentagem do cérebro. Não é exatamente isso. A gente usa 100% do cérebro. A questão é que a gente não usa 100% do cérebro o tempo todo. A gente usa pequenas porcentagens de acordo com o que a gente precisa, Aham, é isso que eu ia falar. É né? a todo tempo Não trabalhando é. 100%, né? É. Até para poupar energia. O nosso cérebro é como um computador, um processador de computador. Se o processador do computador tá com tudo ao mesmo tempo, Olha lá, fica com 100 mil abas abertas na cabeça. então, o que que acontece? Ele pifa. Se a gente coloca ele em modo de economia de energia, se a gente vai fechando as abas desnecessárias, limpando esse HD com coisas que a gente não usa mais, esse computador vai ficando cada vez mais rápido e processando cada vez melhor as informações. O nosso cérebro é a mesma coisa. Ele está sempre em modo de economia de energia. Não é à toa que, quando a gente dorme, ele desliga quase todos os sentidos. O que fica ativo o tempo todo é a audição. É, bateu um ponto de interrogação aqui, cara. Verdade, né? É, Porque se você acorda com barulho é porque essa parte tá funcionando, né? é muito mais fácil acordar com um barulho do que com uma luz acesa. E é verdade. Uhum, Nossa! sim. Olha a cabeçona que Uá! velho. É. E é verdade, cara, é verdade. Uhum, sim. A gente escuta o barulho o despertador, mas não Uhum, acorda com a iluminação dele. exatamente. É por isso que as pessoas que são surdas total, que não têm esse sistema auditivo para acordá-las, os despertadores são com iluminação, porque aí eles ativam outros sentidos, né? A Deixa, pessoa que já não fica tem. mais aguçado a É, visão deles. exatamente, eles têm uma visão mais aguçada. É automático do nosso cérebro. Você perdeu um sentido, ele vai compensar no outro. Hum, Mecanismo de sobrevivência. que massa. Mecanismo de sobrevivência. Então, se eu perco um sentido, eu aciono os outros e deixo os outros exacerbados para manter a minha sobrevivência. Caramba, cara. Deus é perfeito mesmo, né? Nossa! Acaba a pessoa em tudo. Uhum. Que Ele massa. fez um código indecifrável, perfeitinho. Exatamente. Indecifrável. Indecifrável. A Vou, gente até tenta, mas tá difícil. não, não dá Não conta. dá. Né? Eu perguntei aí se a audição fazia parte da fonoaudiologia, mas explica para nós um pouquinho o fundamento da fonoaudiologia. Olha, a fonoaudiologia, ela veio de uma especialidade da medicina. Então, nos primórdios, era medicina, aí se especializava para ser foniatra. Aí as coisas foram, a demanda foi crescendo, as coisas foram mudando, aí tinha uma certa competitividade ali com o otorrino fazia tudo, era otorrino e foniatra, uma coisa meio, né, complicada, porque ele precisava ser mais técnico na questão dos exames, e aí a parte terapêutica fonoaudiológica foi atrapalhando ali o trabalho do otorrino, separou-se. Então, a fonoaudiologia virou um curso independente, que cuida de quem?
e é parceira de quem? Nós somos quase um casamento com o otorrino, então a gente Sim. precisa, a gente depende muito do otorrino, porque é cabeça e pescoço, né? Então, fonoaudiologia é cabeça e pescoço, né? Então, tudo que o otorrino cuida, audição, respiração, voz, isso a fono também faz. Só que a gente cuida da parte de comunicação como um todo. Então, por isso que a fono também trabalha com a voz, com a fala, com a amamentação, com o equilíbrio, com a audição, com a articulação das palavras, com a fluência, que seria a gagueira. Então, todas essas pequenas coisinhas da fonoaudiologia são partes da comunicação. Então, a gente precisa ter uma comunicação completa, como um todo, para ter qualidade de vida. O otorrino, ele está especializado em identificar o seu problema. Ah, eu tô com a minha voz meio rouca, parará, parará. Então, ele vai lá, vai fazer um exame e vai ver o que tem de errado com a sua voz, com a sua prega vocal. Então, a função dele é identificar o que está de errado na sua fisiologia, no seu funcionamento. A fonoaudióloga é a responsável por tratar. Entendi. Clareou. Clareou Clareou. as ideias. Só que a gente também faz exames. A gente faz exames auditivos e exames do equilíbrio. Então, por exemplo, uma audiometria é responsabilidade da fonoaudióloga, Uhum, uhum. né? Porque como a gente tem Aquele, audiometria, aquele barulhinho lá no fundo. pi, exatamente. É esse exame mesmo. Então, como a gente tem uma bagagem de saber o que é a cóclea, para que ela serve, qual o seu funcionamento, a gente tem ali um relacionamento muito íntimo com o funcionamento da cóclea para a gente poder tratar ela, então a gente também acaba realizando o exame. Assim como o exame do equilíbrio, né, que seria o exame da labirintite, e alguns outros exames auditivos também, não só a audiometria. Tá. Por que amamentação? Essa é uma pergunta que muita gente me faz, fala assim, mas como assim fonoamamentação? A gente trabalha com a amamentação porque nós precisamos preparar aquele bebê para ter uma musculatura adequada para falar e para se alimentar. Então, quando o bebê tem uma pega errada no seio da mãe, a gente precisa adequar essa pega para não ferir o seio dessa mãe, né? Para que seja confortável para ambos e para que ele consiga usar essa musculatura da maneira correta, para lá no futuro ele poder desenvolver a fala da maneira correta. Porque se ele não tem a força necessária, ele não vai conseguir fazer alguns sonzinhos. Caramba! Uhum. Olha, os É. fonoaudiólogos aí que estiver assistindo, me perdoa, você também me perdoa, mas eu pensava, cara, o que que fonoaudiólogo vai fazer no hospital, né? Que eu trabalhava no hospital, É. aí eu via a fono de lá e eu falava, cara, tá, beleza, escuta, né? Vê se tá Faz o ouvindo, teste da orelhinha, o teste da exato. orelhinha. E eu via, era eu que mexia no aparelho, né? E eu olhava, caraca, velho, o que que ela entende desses rabisquinhos aqui, o porquê disso, né? Amamentação, cara. Também. E não é só Novidadíssima. isso que a fono faz no hospital. O trabalho principal da fono no hospital é teste da orelhinha, orientação para as mães para a amamentação e os leitos de UTI, os pacientes com problemas de deglutição. Aqueles pacientes que estão com sonda, não estão comendo via oral. Então, a gente vai reabilitar esse paciente para que ele consiga comer via oral. Caramba, cara. Então é bem Sim, complexo mesmo, bem né? complexo, bem complexo. Voltando agora que me acendeu outra lâmpada aqui, lá no começo, a audição, Uhum. né? Toda a questão do áudio e tal. Como que você explica isso para nós, principalmente para mim, a questão do aparelho auditivo? Porque como que se perde a audição? O que que acontece para perder a audição até você chegar a utilizar um aparelho auditivo? Tá. Ó, a perda auditiva, a gente tem 3 tipos de perda auditiva: a condutiva, a sensório-neural e a mista. Ai, mas aí você complicou. O que que é isso? Calma, vamos lá. Pois é. Uma perda condutiva é uma perda que ainda tem chance de reverter.
Ela pode ser causada por uma otite, ela pode ser causada por uma rolha de cera, ela pode ser temporária por conta dessa otite, uma perfuração de membrana, esse tipo de coisa. São coisas mais ali da movimentação dos ossículos que atrapalham a audição. Sanando essa questão, a audição tende a voltar. Uma perda sensório-neural é quando existe morte de células ciliadas. Lembra aquelas células que eu falei que tem lá Uhum. dentro da cóclea? Então, dependendo do som, da intensidade que a gente escuta os sons, essas células podem morrer. Então, é muito comum quem trabalha como DJ, por exemplo, ter perda auditiva, ou quem frequenta muito esse tipo de festa com som muito alto, pode perder a audição, porque o som, ele é em alta intensidade por muito tempo, acaba lesionando a célula ciliada, então ela morre, né? Essa é a perda neurosensorial. Já uma perda mista, ela pode ter tanto a morte de células como um componente externo, como, por exemplo, uma otite de repetição. Isso é muito comum. Caramba. Sim, então são duas coisas que a gente precisa olhar sempre, né? E aí o aparelho auditivo, ele vem para tratar independente desse tipo de perda, mas a gente vai mudar, por exemplo, as características físicas desse aparelho auditivo para que não se perca esse equipamento a troco de uma otite, por exemplo. Então, se Uhum. eu estou lidando com uma otite de repetição, eu vou colocar um aparelho que não vai sofrer uma queima de um componente por conta dessa otite, né? Então, geralmente vai ser um aparelho externo, com uma borrachinha lá dentro, uma canulazinha um pouquinho mais larga do que a gente está acostumado a ver. Se é uma perda neurosensorial, sem histórico de otite nem nada, a gente já consegue colocar um aparelho um pouquinho mais discreto, às vezes um que fica só dentro do ouvido sem nada por Uhum. fora, né? Então, ele Então, vem para então aquele cuidar de disso. fora, aquele grandão que fica por fora aqui, não tem nada a ver com coisa, um exemplo. Claro que a modernidade, né, a tecnologia veio melhorando cada vez mais isso, mas não é 100% que é uma coisa antiga. Não, não, É não. porque é específico para cada problema Sim, sim. aquele aparelhão. E tem aqueles pequenininhos. Desde os primeiros aparelhos auditivos, já vem existindo esses, tanto o externo quanto o que fica só dentro da orelha sem nada por fora. Mesmo na época que os aparelhos eram todos grandões e Uhum. feios, né? Então já existia esses dois modelos. Hoje em dia foi ficando cada vez mais pequenininho, cada vez mais bonitinho, né? Mas ainda existe esse. Basicamente são divididos esses dois modelos, né? Mas algumas variações desses modelos. Uhum. Alguns mais discretos, outros um pouco mais à mostra. O que vai diferenciar o tamanho desse aparelho? O grau de perda auditiva. Então, eu falei do tipo condutiva, sensório-neural e mista. Esses são os tipos. A gente divide em graus: leve, moderado, severo, profundo. Na verdade, a OMS agora divide leve, moderado, moderadamente severo, severo e profundo. Ali, e aqui no consultório em Colorado, você trabalha Eu trabalho com essa com o especialidade aparelho, também. sim, eu trabalho na verdade com o aparelho auditivo. Então eu faço a seleção e a adaptação e o acompanhamento desse aparelho auditivo. Hoje eu ainda não estou com o consultório equipado para fazer os exames auditivos. É Uhum. um projeto para o futuro. Certo. Mas eu faço esses exames também, hoje não por conta da questão do Uhum. consultório não estar equipado, mas eu já trabalho com a indicação do aparelho auditivo. Então, se o paciente chega para mim e fala assim: olha, eu fiz uma audiometria semana passada, tô aqui, dá uma olhada, preciso ou não de aparelho? Eu vou saber dizer para ele: olha, cara, você precisa e vai ter que ser urgente. Tenho aqui, posso colocar Você para não você assim trabalha que. com o sistema, né? Com o aparelhinho, né? Mas o aparelho auditivo, assim, fisiológico, sim. Ó, deixa eu até pegar para te mostrar. Eu não trabalho com o exame auditivo. O equipamento, né? O diagnóstico, né? Você tem ou não perda auditiva, fazer aquele exame dentro da cabine, aqueles apitos chatinho, parará, parará. Uhum. Mas o aparelho auditivo em si, aquele que faz o milagre de voltar à audição, eu trabalho. É esse aqui. Caraca, velho, que pequenininho. Posso pegar? Pode, claro. Dá licença. Olha isso aqui. É lindo. Eu falo que é Olha, lindo. cara, que tecnologia. Você que tem como que funciona? É um microfonezinho? É uma. O
Que é essa parada, cara? Olha, ele é movido a bateria, mas existem os recarregáveis, né? Então, a gente tem a pilhazinha, Uhum. né? Parece uma pilha de relógio, tá? Não é pilha de relógio, porque a pilha de relógio não vai durar muito no aparelho. É uma pilha parecida, mas é pilha de aparelho auditivo. Então, a gente abre a gavetinha de pilha, fecha, ele já vai ligar. Então, aqui dentro, esse é um modelo que a gente chama de RIC. Por que RIC? Porque ele tem um receptor que vai dentro do canal auditivo. Então, aqui dentro dessa caixinha preta, existem outras cores também, tem um microfone, que é o que vai captar o som, e lá dentro tem um processador. Então, ele vai processar esse som, amplificar esse som e jogar para o receptor, que é esse daqui. Isso daqui joga o som dentro da orelha do paciente. Caramba, mano. Se tiver como se fosse é um microfone e um alto-falante aí. É, Caramba, cara. Nunca tinha ó, visto de essa, perto. Meu Deus, é isso minúsculo, aqui cara. faz um milagre. Essa pontinha faz um milagre. Existem Caramba, velho. os modelos que não são RICs, que a gente chama de BTE, né? Que é um aparelho que aqui, no lugar desse receptor no canal, a gente tem um tubo plástico. Então, esse receptor ele vai para dentro do aparelho. Então, todo o maquinário dele fica dentro do aparelho, sem nenhum componente eletrônico por fora. No lugar disso daqui vai um tubinho plástico por onde o som vai ser conduzido até o ouvido. Aqueles bem miudinho. Aqueles bem miudinho que fica só dentro do ouvido e parece um carocinho de feijão, Uhum. aquele lá tá tudo dentro do aparelho. Todo o maquinário Parece que tá. ele fica uma anteninha pra fora aqui. Todo mundo pensa que é uma anteninha, mas não é uma antena, não. Um microfone. Não, é só um puxador. Acha! Te juro, é Eu só um achando que era um puxador. microfoninho, Nada, é um uma fiozinho de antena. nylon com uma pontinha queimada só pra você conseguir tirar e pôr. É, porque não tem nem como colocar o dedo lá dentro, né? Tem alguns pacientes que estão tão habituados que eles tiram aquilo lá e jogam fora. Caramba, cara, que fera! Aí a borrachinha vem só pra manter o Uhum. aparelho no lugar, né? Nossa, deixa eu pegar de novo, deixa Pode eu ver. pegar. Os mais Rapaz! antigos eram feitos com moldes. Tem como colocar molde nesse modelo de aparelho aí também. Molde é aquele negócio um pouquinho maior, que o pessoal está Aham. acostumado a ver, que eles têm até um pouquinho de preconceito. Mas, assim, vai depender muito do tipo de perda auditiva. Quanto maior a perda auditiva, quanto maior o grau dessa perda, severa, profunda, mais a gente precisa de vedação. Ou seja, abafar essa orelha para que o som chegue com qualidade e que o aparelho não fique apitando sozinho. Porque esse apitar sozinho do aparelho auditivo nada mais é do que a microfonia. É como se eu virasse esse microfone para a caixa de som e aí dá aquele apito Uhum. ensurdecedor. É a mesma coisa que acontece com o aparelho. Se eu Caramba. deixo ele mal encaixado dentro do meu ouvido, ou se a pecinha que encaixa lá dentro não está adequada para o meu ouvido, esse som vai escapar e o aparelho vai reamplificar. Caramba, nem a galera que tem problema auditivo não escapa da microfonia. Não, mas a gente tem vários mecanismos para prevenir essa microfonia, para reduzir ela ou até exterminá-la. Tudo isso a gente faz no nosso software que programa o aparelho. Então, por que que a pessoa que tem perda auditiva precisa de uma fonoaudióloga, de um aparelho auditivo de verdade? Porque é com base no exame auditivo que eu vou jogar esse exame no meu software. O software vai fazer um cálculo de quanto é que esse paciente pode escutar. Porque eu preciso ter um limite. Se eu for além daquilo, eu prejudico a audição da pessoa. Então o software vai calcular tudo. Antigamente a gente fazia tudo isso na mão, porque os aparelhos eram analógicos, a gente virava chavinha. Então a gente calculava tudo na mão. Hoje em dia, a modernidade, graças a Deus, nos ajudou, porque a gente precisa também, né? Somos filhos de Deus. Então, o software já vem com esse cálculo automático. A gente clica num botão, ele faz o first fit, que é o primeiro ajuste. Então, ele vai fazer esse cálculo automaticamente e o paciente vai me falar: olha, eu acho que ainda está um pouquinho alto, eu vou lá, dou uma baixadinha. Quando pinga a gota d'água ali na pia, parece que é insuportável. Eu vou lá e mexo só naquela gota d'água. Tá de brincadeira. Te juro. Que massa. E por que que eu falo que quem tem perda auditiva precisa de um aparelho auditivo de verdade? Porque
Infelizmente, eu falo que não é só o brasileiro que tem o jeitinho brasileiro, né? Que dá um jeitinho. Os outros também dão um jeitinho Tal deles. deles. Existem aparelhos que não são aparelhos auditivos de fato. Nós chamamos eles de amplificadores sonoros. É uma mini caixa de som dentro do ouvido. Ele não é programado, ele nem software tem. Você ligou, colocou a pilha, ele vai só gritar no seu ouvido. Então, isso tem muito mais chances de trazer uma perda auditiva ainda maior do que de melhorar. Ah, mas eu tô ouvindo, tá gostoso, eu tô gostando. Sim, você está ouvindo, tá gostoso, porque tá tudo alto. Porque você não estava ouvindo nada. Mas não é saudável. Entendi. E quando que a gente começa a prestar atenção na. Existe um prazo do nosso aparelho auditivo? Não. Um exemplo. Com 40 anos eu começo a ter perda na audição, é com 50, ou não tem. Só vai depender desses fatores que você falou aí, que é o da otite, todos desses outros problemas. Fatores externos. Fatores externos, isso. Olha, o que que acontece? Hoje em dia, a gente tem muito mais fator externo causando perdas auditivas do que só o próprio envelhecimento. Então, a gente precisa ficar de olho em tudo. É claro que, naturalmente, nós perdemos a audição ao longo dos anos, Uhum. né? Mas sempre vai ter um fatorzinho ambiental. Sempre vai ter um sonzinho. Aquele cara que trabalhou na roça a vida inteira, tem lá o tratorzão fazendo barulho a vida inteira no seu ouvidinho, ele vai ter uma perda auditiva por conta daquele bendito trator, né? Não tem informação, não usava Abafador. abafador, tudo isso. Então, um pedreiro, muitas vezes eles têm perda auditiva por conta da betoneira, maquita, todos esses equipamentos, e dificilmente você vai conseguir convencer o bendito do pedreiro a usar o abafador, porque ele precisa Não usa. conversar na obra. Hum, Ele precisa exato. conversar na obra, Aham. né? Ele vai conversar com o servente, ele vai conversar com o engenheiro, ele vai... É Isso muito é difícil. verdade. Gente, quando eu pego um pedreiro, eu falo, socorro, meu Deus, esse homem não vai querer usar o aparelho. Mas a gente dá um jeito. A gente dá um jeito. Aí pega aqueles pedreirão raiz mesmo, aqueles de verdade. Fala, não vou usar esse trem não, não tô velho. É isso que eles pensam. E hoje em dia a gente tem muito jovem usando aparelho. Você tá zoando, cara. Fone. Ah, verdade. Os jovens, eles têm uma tendência ao som alto pelo prazer de estar alto. Nosso filho, ele sai do quarto com o fone na orelha. Ah, É, já estucando, né? já. Ai, que dor no meu Tem que coração. dar um grito com ele. Cara! É. Ah, Uhum. aí. Ah! É, é, Nossa, cara. é. Então tem bastante gurizada aí Tem, tendo que usar. tem. E claro que existem outras questões também. As perdas auditivas induzidas por conta de otites de repetição. Então, tem lá uma otite, outra. Vai causar uma perda auditiva, porque quanto mais esse ouvido está inflamado, mais difícil é a movimentação desses ossículos, e aí eles acabam ficando prejudicados. Ou eles ficam moles demais, ou eles ficam rígidos demais. Nossa senhora. O que mais você faz no consultório ali? Olha, eu brinco que eu sou uma fono que abracei tudo da fonoaudiologia. Eu tô preparada para guerra. Se você vier para mim com qualquer queixa da fono, eu vou te abraçar. Porque eu acho que eu não escolhi a fono, foi ela que me escolheu. Mas parando pra pensar, eu nasci fono. Caraca, velho. Eu falo que eu nasci fono, porque eu não consigo me imaginar fazendo mais nada nessa vida. Paixão mesmo. É muito amor. E eu não conhecia fono. Eu tenho uma irmã autista, ela estuda na APAE, ela tem 23 anos, e eu não conhecia a fono através dela. Não foi através dela. Porque ela não precisou fazer fono. Por isso que eu falo que eu nasci fono. Eu e minha mãe. É. Porque a gente sabia internamente como falar com ela para que ela falasse conosco sem trauma. Caramba. A gente faz desde sempre, há 23 anos a gente faz o que eu fui descobrir na faculdade. Quanto tempo você é formada?
9 anos. 9 anos. Fevereiro agora completa 9. Caramba. Olha que massa. Foi de nascença, né? Que Foi, ele falou. foi Deus. Ele colocou o dedinho e falou assim: ó, você vai conhecer a fono no seu segundo ano de ensino médio, numa mostra de profissões, e é por isso que você vai se apaixonar. Olha que Nossa, massa. eu falava milhões de profissões possíveis. Eu tenho parente engenheiro civil, aí eu queria fazer engenharia civil. Eu tenho parente advogado, eu queria fazer direito. Sabe, assim, cada parente que eu via tendo sucesso, eu falava, ah, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. E quando você é criancinha, você fala, ah, você é bailarina, você é cantora, você é artista, blá, 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 blá. Exatamente. No finalmente, assim, quando eu tava quase para decidir o que eu ia fazer da vida ali no ensino médio, né, vestibular, tudo mais, eu falei, ah, eu acho que eu tenho jeito para psicóloga, porque todo mundo fala que eu, né, sei dar conselho e tarará, tarará. Entrei na sala da psicologia na Mostra de Profissões Sesumar, 2010, isso. Ouvi. Eu falei, ah, gente. Assim, não que eu não goste, mas o meu psicológico, ele não vai dar conta de lidar com outro psicológico. Então, assim, o Não vai meu. dar certo. Até hoje, muita gente fala, você precisava fazer psicologia, porque você acaba fazendo um trabalho psicológico com seus pacientes também. Mas eu tive psicologia dentro da graduação de fonoaudiologia. Então, eu tenho um respaldo da Uhum. psicologia para lidar com o meu paciente. A gente tem todo um preparo. Eu tinha um professor de neuroanatomia, médico, Dr. Paulo, nunca vou esquecer dele. Ele falava assim: a fonoaudiologia, depois da medicina, é o segundo curso mais completo que existe. Vocês são obrigados a saber tudo o que um médico sabe e depois se aprofundar só na cabeça e pescoço. Então, os 2 primeiros Caramba. anos a gente tem um geralzão, assim, sabe? De tudo. De tudo, tudo, tudo. E a gente tem psicologia. Então, assim, eu ainda tenho esse lado aí, né, da psicologia, mas eu sou muito fonoaudióloga. Uhum. E aí, quando eu conheci a psicologia lá nessa mostra de profissões, eu gostei, mas eu sabia que o meu psicológico não ia dar conta de fazer só isso da minha vida. Saí de lá, entrei em outras salas. Falei, ai, gente, será que eu vou sair daqui sem profissão? Mas eu tava no segundo ano do ensino médio ainda, falei, dá tempo, né, de escolher alguma coisa. Aí tava andando à toa, falei assim, ai, vou procurar uma cantina, tô com fome. Tava procurando ali uma cantina. Na época, a clínica escola de fonoaudiologia era no bloco 5, pertinho da cantina ali que tem logo na entrada. Eu subi as escadas ali, fui passar na frente da clínica para poder dar a volta e ir na cantina. Quando eu penso que não, a mocinha: vem conhecer o curso de fono. Falei, ah, não custa nada, já tô aqui, né? Falei, vamos lá. Abriu a porta, abriu primeiro o setor de áudio, onde estavam os aparelhos, os ossículos, a maquete da cabeça, tudo. Eu falei, Jesus, Maria e José, é aqui que eu vou ficar. Sabe assim, quando você fala, opa, tô em casa. Entrei na minha casa. E aí, depois daquilo, eu cheguei em casa, vários panfletos, muita bagagem. Despejei tudo aquilo na mesa e falei assim, mãe, eu vou ser fonoaudióloga. Ela, fono o quê? Aí eu falei, fonoaudióloga. Ela, o que é isso? Aí eu fui explicar o que era fono, o que fazia, que tá, 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 tá. Ai, filha, mas Sesumar é caro, que não sei o quê. Eu falei, mãe, hoje em dia existe Enem, hoje em dia existe FIES, ficar sem faculdade eu não vou ficar. Ah, mas não tem na pública? Falei, ó, já tinha pesquisado de tudo. Já tinha perguntado para Deus e o mundo. Falei, ó, aqui no Paraná, na rede pública, não tem. Então, para eu conseguir na rede pública, eu tenho que mudar de estado. Você vai querer? Não, não quero. Falei, então vamos fazer um fiezinho aí, que é Sesumar que eu Você vou. já foi lá na ferida da mãe, né? Fui. Falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E fiquei decidida. Terminei o segundo ano do ensino médio, fiz o terceirão, decidida a fazer fono. Aí, fui fazer o vestibular de Sesumar, né? E, por incrível que pareça, tinha competição de vaga, tá? Caramba. Aham. Era pouquinho, se eu não me engano, era 3 para 1, mas tinha. Falei, vou regaçar esse negócio. Falei, vou, não quero saber. Estudei, falei, vamos lá, vamos fazer. Respirei fundo, fiz o meu vestibular. Passei em primeiro lugar no Sesumar. Minha mãe chorava. Eu vou fazer uma faixa. Naquela época tinha essas coisas. Não sei se ainda Uhum. tem, né? Tem. Tem, né? Vou fazer uma
faixa, não sei o quê. De repente chega uma faixona lá na casa da minha mãe. Toda feliz, toda orgulhosa. E fiz a faculdade, a duras penas, porque a gente sabe que não é fácil, né? Demais. Foram 4 anos muito intensos. No meio do caminho eu tive que me mudar para Maringá, porque assim, o curso de fonoaudiologia, como eles têm a clínica escola dentro da Unicesumar, então a gente não faz estágio fora. Então as aulas teóricas eram à noite, mas os estágios É, eram o dia contraturno. inteiro lá. Era quase um curso integral. Nossa. É. E eu, muito curiosa e já com sangue no olho, assim, para pôr a mão na massa, eu peguei estágio extracurricular para cumprir horas extras Uhum. desde o primeiro ano. Nossa senhora. Desde o primeiro ano, eu estava lá atendendo o SUS com aparelho auditivo. Caramba, Evelyn. Então, eu trabalho com aparelho auditivo desde o ano que eu entrei na faculdade. Eu entrei na faculdade em 2012. Nossa senhora. 13 anos praticamente. Exato. Então, eu queria muito estar inserida. Então, por isso que eu falo que eu estou preparada para a guerra, porque eu abracei tudo. Porque eu entendo a fonoaudiologia como a comunicação como um todo. Então, eu preciso tratar o meu paciente do começo ao fim. Se ele está tratando comigo por um problema de voz, só que de repente ele queixa para mim de tontura, eu tô preparada para atender ele com reabilitação vestibular. Eu fiz um curso de capacitação É. especialmente nisso. O que que é reabilitação vestibular? Aquela galera que Reabilitação. fica surda no vestibular. Não, não quero mais fazer vestibular. Não, não aguento mais minha mãe falar de vestibular. Acho que é isso. Não é esse vestibular. Ai, quisera fosse. Não é esse. É que, na verdade, o que que acontece? O nosso labirinto, ele é chamado como sistema vestibular. Então, o nome bonitinho, gourmet dele, né? O nome científico é sistema vestibular, né? Então, é o que cuida do nosso equilíbrio. Por que que quando a gente tá em pé, fecha o olho, a gente dá uma balançadinha? Porque a gente perde um ponto de referência. Então, esse sistema vestibular, ele tá muito ligado à nossa visão. Muito. Porra. Ele tá muito ligado à nossa visão. Então, quando eu perco esse sentido, eu preciso aguçar mais a minha propriocepção, ou seja, o meu corpo no espaço, e o meu sistema vestibular, a minha audição e o meu labirinto, né? Então, a reabilitação vestibular vem para colocar esse labirinto em seu pleno funcionamento. Lá dentro tem líquido, o labirinto ele é um pouquinho diferente, pouquinha coisa diferente da cóclea que cuida da audição. Então, é no mesmo lugar, é na cóclea também, só que ela está divididinha por uma membrana. Então, uma parte é audição, outra parte é equilíbrio. Então, o que que acontece? Lá dentro desse sistema vestibular, desse labirinto, que a gente chama de canais semicirculares, que são pequenas argolinhas, né, Uhum. posicionadas ali, 3 em cada orelha. Então, tem uma argolinha para cima, outra para frente e outra meio de ladinho. Lá dentro tem também um líquido meio gelatinoso, tem as células ciliadas, que vão levar essa mensagem para o mesmo nervo, né, que é o nervo vestíbulo coclear, e tem também pequenos cristais de cálcio, que ficam posicionados em cima de uma membraninha. E o que que acontece? Esses cristais ali naquela membraninha, se ele se desloca sozinho, sem querer, e fica solto ali naquele canal, ele causa uma tontura, que a gente chama de VPPB, vertigem posicional paroxística benigna. Pelo amor de Deus. É. O que que acontece basicamente? Vamos supor que um cristalzinho se soltou justo no canal que é quando eu abaixo a cabeça, assim, para fazer o movimento do sim, né? Sim. Uhum. Eu abaixei, vem a tontura. O que que a pessoa que trabalha com a reabilitação vestibular vai fazer? Faz a análise, encontrou qual é o canal que está com problema e tem um cristalzinho solto ali. A gente faz uma manobra para voltar esse cristal para o lugar dele. Porra. É. E existe o tratamento, por exemplo, da labirintite, que é a inflamação nesse labirinto. Então, existe um excesso de líquido ali, existe uma inflamação ali. Então, a gente precisa, junto com o otorrino, para fazer um tratamento medicamentoso, a gente precisa rebaixar essa atividade do labirinto. Então, ele está hiperexcitado, né? Que é o nome
Uhum. hiperestimulado, então a gente precisa baixar isso. Então a gente vai ativar mais a visão e a propriocepção. Então a gente vai fazer exercícios diariamente para que esse labirinto se acostume com o movimento do nosso corpo. Nossa, cara. É um tratamento que eu falo lindo, 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 porque dá um resultado muito rápido. É muito rápido. E ali, aqui no consultório, você Eu faço, faz essa reabilitação vestibular. eu faço. Caramba, cara, que interessante isso aí, hein? Uhum. Interessantíssimo. E é uma coisa super importante, porque com o envelhecimento é natural que alguns cristais se soltem, ou que exista até, não é necessariamente uma labirintite, que é uma inflamação, mas uma labirintopatia, que é só um desequilíbrio. Mas esse deslocamento desses cristais ocasiona uma inflamação no labirinto, não? Se não tratado, ele pode ocasionar, sim, Entendi. Então, essa leve tontura, digamos aí, do sim, do do movimento. movimento do sim, pode ser que esse cristal venha a inflamar. Então, Uhum, não é deu uma tonturinha à toa é. ali. E não é só do movimento do sim, tá? Existem outros movimentos. Às vezes Uhum. vou colocar a roupa no varal, olhei para a direita, olhei para a esquerda. Enfim, né? Levantei da cama. São movimentos específicos que a pessoa faz do seu dia a dia, que ela fala, cara, quando eu faço esse movimento específico, é aí que me dá tontura. Então a gente já tem uma noção de que pode ser essa VPPB. Agora, quando é uma tontura que do nada né? Aí a gente já pensa numa desordem desse labirinto ou até numa labirintite, de fato. Entendi. Na tua parte conhecedora da psicologia, a ansiedade ou algum transtorno psíquico, psicológico, emocional, pode ocasionar alguma coisa com a fonoaudiologia? Um exemplo, Pode, eh, a voz, o pode, áudio. pode. Pode e acontece muito. Eu tive uma paciente em Maringá, eu morei um tempo depois de formada, morei um tempo em Curitiba, depois eu voltei para Maringá. E eu tive uma paciente em Maringá que ela teve várias perdas por conta do Covid, e então ela teve uma paralisia de prega vocal unilateral. Então ela tinha uma das pregas vocais paralisada. E não existia uma causa que se explicasse aquilo. Fizemos várias sessões e ela continuava com aquela voz fraca, quase sem voz, porque tinha uma das pregas que não estava trabalhando. E aí, conversando com ela nas sessões, porque eu falo, gente, eu preciso entender de onde vem, porque se o meu paciente não evolui, alguma coisa está errada, né? Então, dificilmente eu vou fazer uma sessão, vou colocar você para fazer exercício e não vou te perguntar nada. Eu vou saber da sua história de fio a fio. Então, eu perguntei pra ela, falei assim, o que que tá acontecendo na sua vida, na sua rotina? Teve mudança de rotina? Teve alguma perda? O que que tá acontecendo? Aí ela foi contando. Foi contando, foi contando, foi contando. Aí eu falei, olha, eu tenho uma sensação de que a sua paralisia de prega vocal é decorrente de uma questão emocional. Vamos pra psicóloga? Aí ela foi pra psicóloga. Rapidinho a gente começou a ver resultado. Caramba, cara. Caramba. Rapidinho a voz começou a voltar. Então, assim, eh, a psicologia que a gente tem na faculdade de fonoaudiologia, ela é um pouquinho breve, ela é uma pincelada, só para a gente conseguir lidar com a necessidade daquele paciente Uhum. com relação ao tratamento fonoaudiológico. Mas nos capacita para perceber se aquele problema fonoaudiológico é de fundo emocional ou não. Entendi. Ali você consegue a, a começar a identificar se realmente é psicológico, né? Se você consegue tratar Uhum. ali mesmo, se é um problema, né, da Da sua da fisiologia. fisiologia, da sua especialidade, aí você consegue fazer o encaminhamento para ela. É, Você não trata, lógico, da é, psicologia, mas você consegue fazer sim. um encaminhamento sem problema. Sim. E na maioria das vezes, o paciente pode não ter queixa nenhuma, mas eu já falo para ele na primeira sessão: já fez terapia psicológica? Não. Vamos fazer?
Ah, mas eu acho que eu não preciso, tal. É que assim, geralmente, quando a gente começa a ter uma evolução fonoaudiológica, acontece alguma coisa e aí a gente regride. E aí eu falo, vamos pra terapia? Porque daí quando acontecer alguma coisa, você não vai regredir. Caramba, Eu hein? boto todo mundo em terapia. Eu boto todo mundo em terapia. Gente, eu levanto a bandeira da terapia assim como ninguém viu. Eu faço terapia e é a melhor coisa que eu fiz na Nó. minha vida. Cara, nós temos que ter um convênio com um psicólogo e psiquiatra. Gente, é melhor de bom. É gostoso, é bom demais. É É, bom demais. quer um trem bom, é aquilo lá. É, Ajeita tudo. ajeita Cara, mas como que a psicologia tem a ver, tem bastante a ver, então, com a voz, com a fonoaudiologia, né? Porque realmente, é, existem momentos em que você fica nervoso, você chega a perder a voz, Uhum. né? E não só a voz. Eu já vi um caso de uma menina, se eu não me engano, eu não lembro se ela tinha 12 ou 13 anos. Na época, foi no comecinho do ano passado. Eu estava trabalhando na clínica escola da Unicesumar. Sou filha de Sesumar e voltei para Sesumar para trabalhar. Adoro falar isso, porque eu adoro levantar a bandeira de Sesumar, gente, porque eles me acolheram muito bem e me ensinaram muito bem, graças Uhum. a Deus. Então eu estava lá trabalhando, aí uma colega chegou e falou assim: Olha, a filha da vizinha aconteceu assim, assim. Do nada ela perdeu a audição. Ela tá processo de vestibular e papapá e perdeu a audição. Eu falei, desconfio que isso seja estresse. Essa perda súbita, né, da audição, a gente precisa monitorar, porque se ela volta, geralmente é fator emocional, né? Voltou ao normal, normalmente é fator emocional. Quando ela persiste, então a gente tem que investigar porque alguma outra coisa aconteceu, né? Mas como era uma criança, né, bem dizer, Uhum. uma jovem, que apesar de ter uma idade muito nova, 12, 13 anos, ela já queria fazer vestibular de treino, porque Caramba. ela já estava querendo fazer de treino. Então, ela, assim, se sobrecarregou. Ela se sobrecarregou, Verdade. né? E nessa sobrecarga, ela teve uma perda súbita unilateral. Eu falei, observa. Essa colega que perguntou era psicóloga, inclusive. Eu falei, observa, conversa um pouquinho com ela e observa. Vai ter fator emocional. Aí ela conversou com essa vizinha alguns dias, tal, pronto, Acabou. acabou. A perda, Caramba, cara. a perda dissipou-se. Eu falei, claro que a gente não pode deixar de monitorar, porque uma vez que você tem, isso pode acontecer de novo, né? Existe um histórico aí. Então a gente precisa monitorar, porque hoje pode ter sido só fator emocional, mas lá na frente pode ser outra coisa. Então a gente precisa ter esse acompanhamento, né? Tanto com a psicóloga, por ter acontecido aquilo, por conta desse estresse que ela se sobrecarregou à toa, porque eu não acho que uma criança de 13 anos precisa fazer vestibular, mas ela queria conhecer, tudo bem. Lá na frente, se ela desenvolve uma perda auditiva, de fato, a gente tem que ter esse histórico, a gente tem que saber que um dia ela teve uma perda súbita. Porque daí, digamos que ela tenha uma perda auditiva. É, pelo fato desse estresse, ela pode, lá na frente, um exemplo. Digamos que ela teve essa perda. Aí, devido a esse histórico, pode ser que tenha alguma coisa a ver essa perda auditiva É lá na difícil frente e com essa somar uma do coisa com a emocional outra. é. É difícil a gente ter certeza, né? É muito complicado a gente ter uma certeza de dizer, olha, uma coisa causou a outra, uma coisa trouxe a outra. Mas a gente precisa pensar o quê? Se o estresse dá conta de matar neurônios, matar células musculares e matar outras células, por que não as células auditivas, Uhum. né? Então a gente precisa entender que o nosso corpo ele é uma maquininha perfeita, tá tudo grudadinho, é uma engrenagem. Se eu lesiono aqui, ali vai sofrer também. Se eu tenho uma dor cervical, eu vou ter dor no meu pé também, porque eu não tô com a postura certa. Se eu Exato. tenho uma perda auditiva, eu posso desenvolver uma depressão, porque eu não estou escutando, eu não estou conversando, eu estou alheio às conversas da família.
Aí vai para a questão emocional. Eu tenho uma voz rouca, eu posso desenvolver outras questões também. Eu tenho uma gastrite, um refluxo, isso pode vir a causar uma lesão vocal, né? Então, tudo isso tá ligado. Existe, uma dúvida, né, particular aqui. É. Existe alguma ligação, um exemplo, algum tipo de reumatismo, que pode acontecer futuramente ter algum problema na audição, na fala, em labirinto? Sim, a gente tem que ficar de olho. Porque, querendo ou não, artrite, artrose, reumatismo, tudo isso está ligado às articulações. E lá dentro do nosso ouvido a gente tem o quê? Três mini ossos que são articulados. Eles, né, se mexem ali entre Uhum. si. Então, pode sim trazer algum tipo de perda auditiva, né? Tanto é que existem algumas perdas auditivas que a gente já acende a luzinha assim, fala, esse paciente deve ter um reumatismo, uma artrite, uma artrose. Aí você vai investigar um pouquinho mais a fundo, você fala, é isso aí. Entendi. A Natália fez uma pergunta aqui, galera, que é interessante mesmo, tá? No começo eu até pensei num trem desse, mas não embalou em outro assunto aqui, que é muito assunto, gente, é muito assunto. A Natália perguntou se quando que eu sei que eu necessito de uma consulta de fonoaudióloga? Geralmente, quando a questão é com uma criança que não tá falando, a pessoa já sabe, já leva na fono. Isso daí os pais já estão carecas de saber. Agora, as outras áreas da fonoaudiologia, eles têm um pouquinho mais de dificuldade. Então, normalmente, eles vão primeiro para o médico, clínico geral, e aí o clínico vai encaminhar para o neuro, vai encaminhar para o otorrino, vai encaminhar para isso, para aquilo, até que a gente chega na fono. Algumas pessoas que já estão um pouquinho mais esclarecidas, que já estão um pouquinho mais habituadas, já conhecem as áreas da fonoaudiologia, vêm direto. É porque geralmente as pessoas, que nem a Natália falou, de senso comum, acha que a fonoaudióloga é É só só fala. criança, é só fala. Exatamente, criança, ela tá com um exemplo, sei lá, se é com a língua presa, ela tá falando meio mole, você tem que É, levar ela na fono. é. Ela fala pra trás, igual cebolinha. Uhum, Ela exatamente. tem... Isso daí todo mundo sabe que é fono. E já vai direto. Isso. Agora, quando que eu sei que eu preciso ir na fonoaudióloga sem ser disso aí, né, cara? Geralmente, quem percebe que a pessoa tá com alguma questão diferente é um familiar, um amigo, né? E aí percebe, te avisa, e aí o que que você faz? Vai lá no médico clínico geral. Olha, doutor, tô sentindo, sei lá, tontura. O que que eu vou fazer? Né? Aí o médico vai lá, vai fazer um exame de labirintite, vai avaliar. Ai, olha, eu acho que agora você precisa ir para um otorrino. Aí ele vai, o otorrino faz outros exames, repete o exame de labirintite, vai fazendo. Olha, seu caso é medicamento, ou então seu caso é reabilitação. Geralmente, quando a gente fala de reabilitação vestibular, o otorrino costuma mandar para o fisioterapeuta. Por quê? O fisioterapeuta, ele mexe muito com o equilíbrio por conta dos movimentos, né? Então, ele também é um profissional capacitado para tratar a reabilitação vestibular. Eles acabam esquecendo um pouquinho que o fonoaudiólogo também faz, né? E está levemente mais capacitado por conhecer muito bem a cóclea, Uhum. né? Então, alguns otorrinos um pouco mais esclarecidos, um pouco mais atualizados, falam, olha, você pode escolher, ou você vai na fisio ou você vai na fono, né? Geralmente, quando a tontura vem coladinha ali com o zumbido, ele já manda direto para fono, né? Mas o fisioterapeuta também consegue tratar. O zumbido é uma outra coisa que muitas pessoas tratam, até o dentista. Já ia te perguntar sobre isso, tá? Uhum, é uma outra coisa que muitas pessoas tratam, inclusive o dentista, porque pode ser por conta de uma disfunção na articulação ali entre a mandíbula e aqui, E os seios os- o, das maçãzinhas do as rosto aí. maçãzinhas do rosto, que eu esqueci o nome agora do osso. Eu Me também, fugiu o bom, nome do eu osso. entendo. Eu falei que eu ia te perguntar porque quando você falou que a fono também é responsável pela audição,
E como você é especialista nisso, eu tenho um zumbido no ouvido. Ô, dó. É. Sabe aquele. Igual você. Quando você falou Do exame, o pi, da audiometria, eu lembrei. É esse zumbidinho lá no fundo. tá no fundo, pi, aquela coisa E fica chata. assim. Isso. O que que pode ocasionar? O que que ocasiona isso? É normal? Porque há muito tempo eu tenho isso. E para mim é uma coisa normal, né? Não te incomoda? Incomoda, mas Incomoda, mas não é aquela coisa, nossa, preciso ver isso aqui, eu preciso ver isso aqui. Não, tá ali, todo dia, todo momento, eu não consigo ficar em 100% assim, acho que não existe ficar em 100% de silêncio, mas fica aquele lá no fundinho, assim, Uhum. e à noite, principalmente, né, lógico que tá tudo quieto, que parece que ele tá muito alto. Daí fala assim, pô, será que eu não tô ouvindo? Será que isso é surdez, né? Não, é porque os outros sons não estão mais mascarando ele. Hum, O zumbido, ele é um sintoma. Ele não é o problema, ele é sempre um sintoma. Existe outra coisa causando o zumbido. Só que ele pode vir de infinitas fontes. Ele pode vir da sua alimentação, ah, da meu sua Deus. postura, da articulação ali da mandíbula. Ah, Ele pode vir da sua qualidade de sono, de uma perda auditiva. tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Chega, 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 chega. Lista infinita! Eu tenho depressão, ansiedade, não durmo direito, como mal, sou gordo, não tenho postura. Por que que tá me zumbido? Tudo isso. Galera, vocês não sabem. Meu Deus, cara. Cuida, cuida, porque é horrível ficar com esse zumbido. Caraca. Então, para a gente descobrir a causa do seu zumbido, eu preciso virar você do avesso. Então, você vai Faz não. passar por uma bateria de exames. Sabe aquele check-up total dos Uhum. pés à cabeça? Então, é isso aí que a gente tem que fazer. Porque às vezes é uma tensão muscular na sua cervical. Liberou ali o músculo, pronto, o zumbido vai embora. Entendeu? Então, assim, as causas são infinitas. Caraca, amor. É. E perceba, se tiver alguma coisa que você faz no seu dia a dia, qualquer coisa que seja, que torne esse zumbido pior, fora o horário ali de dormir, que isso é natural acontecer, ele ficar mais alto, porque geralmente os outros sons ficam muito mais baixos, então pare de mascarar esse zumbido. Então tem alguma coisa no seu dia a dia que você percebe que, opa, agora parece que o zumbido foi lá em cima. Aquilo pode ser um gatilho. Vamos supor, o meu caso é isso. Eu tenho um zumbido que ele só vem quando eu exagero no café. Ou quando eu tô muito estressado. Então ele vem, apita, pi. Aí eu falo, calma, respira, vai passar. Daí a pouco ele vai embora. Né? Então, se eu exagerar no café, o excesso de cafeína, a cafeína, ele é excitatório. Ah, não, agora eu não vou poder comer errado, não vou poder tomar meu café, não vou poder dormir mal. Poder pode, só vai ter consequência. Vai pagar o preço, Vai né? pagar o preço. A cafeína a gente tem que tomar um cuidadinho. Ela não é causadora de zumbido por si Uhum. só e também não vai piorar o zumbido por si só, a não ser que seja em excesso. Por quê? A cafeína, ela é neuroexcitatória. Então ela vai lá no seu cérebro deixar você acordadão. Ela vai colocar o seu cérebro para trabalhar um pouquinho mais rápido. Mas só isso, beleza. A gente precisa mesmo de um estímulo para acordar de manhã. Uhum. O problema tá quando você exagera. Vai lá e toma 2 garrafas de café. Uau, quanta cafeína tem no meu corpo! Preciso jogar isso aqui pra algum lugar. Aí vai lá e joga no zumbido. Ou joga na gastrite, né? Alguma coisa vai trazer. O problema é sempre o excesso. O problema é sempre o excesso. Pô, até na fonoaudióloga falando que eu tô comendo errado. Olha, João, se tem uma coisa que eu aprendi. Eu sempre fui magrela, seca, estorricada, né? Mas eu sempre gostei de comer saudável por gostar mesmo. Uhum. E depois que eu comecei a fazer academia para melhorar ainda mais esse meu cuidado com a saúde, eu percebi que a alimentação ela é a chave de tudo. Alimentação, exercício físico e sono de qualidade. Ah, não. As 3 chaves para o sucesso. No ano passado, nós tivemos, né, vários convidados aqui também, e teve.
99% dos que falavam era isso. Dormir bem, se alimentar direito e exercício físico. Porra! É. Cara, então, agora falando na tua especialidade, se eu tiver na situação que eu tô, posso ter problemas auditivos, problemas vocais e também é, é, um cristal pode se soltar e eu Pode, ter aquela tontura. pode, Caraca, velho. Algum pode sim. tipo de alimento além do café que pode, que a galera tem que ficar um pouco esperta em consumir aí, não fala do álcool não, e nem do churrasco, mas existe É os algum... primeiros que eu ia falar. Ah, não, moçada, nem churrasco, nem cerveja nós não vai poder beber, nem comer. Ah, É. O segredo tá em não fazer isso todo dia. ai, que bom. Quer fazer? Ah, eu também gosto de um churrasquinho. Ah, não, Adoro um só de churrasquinho. sábado, só de sábado. Então, tá tudo bem. Não exagerando, tá ótimo. É só quando tem feira. Só quando tem feira. Segunda-feira, terça-feira, aí no sábado pra comemorar. Não, mas ó, falando sério agora, o que que a má alimentação pode representar pra fonoaudiologia, pro sistema auditivo, vocal, tudo aí? Olha, basicamente, o que que acontece? Uma alimentação equilibrada e um consumo de água na quantidade correta vai. Aí já pega um pouquinho. Vai favorecer o que a gente chama de homeostase do nosso corpo. Então, quando eu consumo alimentos mais saudáveis, faço alguns exercícios físicos e tenho um sono de qualidade, tudo no meu organismo vai funcionar em harmonia. Isso é a homeostase, tudo funcionando em harmonia. A gente deixa essa homeostase quando a gente começa a ter alguma desregulação aí. Se eu sou sedentário, mas eu como bem, eu vou ter alguma dorzinha no corpo, mas até que a minha saúde vai estar regular, né? Mas aí eu como bem, sou sedentário e durmo mal. Opa, pode vir o zumbido. Peguei no pé agora, toquei o dedo na ferida. Aí eu sou sedentário, eu durmo mal e eu me alimento mal, alguma coisa vai pifar. Não tá lubrificando a engrenagem, né? A voz, por exemplo. Se eu não como bem, se eu não tomo água adequadamente, eu vou favorecer um ressecamento da minha prega vocal. A prega vocal vai ficar seca, então ela bate seco ali e vai lesionar. Se eu consumo comida mais saudável e bastante água, eu vou lubrificar essa prega vocal e vai ter uma voz com mais qualidade. Esse pigarrinho que a gente costuma fazer, eu peço para evitar, Toda hora eu tô fazendo. é, o segredinho é uma tosse. Então, assim, é claro que aqui, né, no programa fica um pouco mais difícil, não vai ficar tossindo o tempo todo, porque, né, complicado. Mas, antes de começar a gravação, o que que você faz? Toma um pouquinho de água, respira fundo e dá uma tosse forte. Então, todas as vezes que você precisar pigarrear, dá uma tossidinha. Eu já achava a tosse mais agressiva que a pigarra. Não. A prega vocal, ela vibra. Isso. Ah, Não, mas já mas veio o pigarra. veio o pigarro. É automático, porque você está acostumado. Você tem que, né, Aham. tirar isso do seu cérebro, esse automático. Então, o que que acontece? A prega vocal, ela vibra dessa forma. Sempre assim, tá? O ar tá subindo aqui, vibrando ela. Então, ela vai vibrar de baixo para cima. Quando a gente faz o pigarro, ela faz isso aqui, Baderna tudo. toda bagunçada. Quando a gente tosse, Entendi. ela bate por completo, Uhum. Sei. tá? E aí, ela dá uma batidinha e já volta. Volta normal. Ela bate por completo e não é uma batida forte. Porque a gente escuta um barulho, porque na verdade é a glote estalando. O que que é a glote? É o mecanismo que vai fechar ali a nossa laringe quando a gente engole. Então, para não ir para o canal errado, que a gente gosta de brincar, né? Para não ir para a laringe, para os pulmões, a nossa glote tampou ali a laringe. Ah, mas ainda fica a pigarra aqui, ó.
Porque você vem num hábito, né? Você vem aí Desculpa. Você vem nesse hábito, nessa rotina de sempre fazer, então é difícil mesmo tirar. Então, por isso que você vai ter que consumir bastante água para deixar essa lubrificação mais líquida, menos espessa. Porque geralmente o que que acontece? A gente pigarreia muito porque a lubrificação está um pouquinho mais espessa e aí a gente forma um edema de tanto pigarrear. Então, parece que a gente tem uma batata na garganta, porque a gente formou ali uma inflamação sem ser uma inflamação viral, uma inflamação de contato, né? É Entendi. como se você ficasse beliscando e vai levantar um caroço, Uhum. né? Então é mais ou menos a mesma ideia. Então, para a gente ir tirando isso aos poucos, vai um tempo mesmo. Não é de um dia para o outro. Mas quanto mais água você consumir e tentar pigarrear o menos possível, da tossidinha, melhor. Mais rápido você se livra disso. Eu tomo cerca de uns 5, 6 litros de água por dia. Ó, tá no tanto bom. Tomo muita água, Bastante. muita água. Tem que cuidar para não tomar em excesso, porque em excesso ela também vai te trazer alguns prejuízos. Acho que por isso que eu tô redondo assim, é por causa de água. Tá inchado. Meu irmão me chama de caixa d'água. É, Tá inchado, tô tá inchado. inchado, tô inchado. É retenção de líquido. Retenção de líquido, retenção de líquido. Mas eu tomo muita água. Uhum. Daqui de casa eu sou a pessoa que mais toma água. A É que, na Natália tem que verdade, tomar. a quantidade de água que a gente pode consumir, que a gente deve consumir, ela também tá ligada ao nossas dimensões corporais. Então, você é alto, você realmente precisa de um pouco mais de água do Uhum. que ela que é mais baixinha, né? Eu, por exemplo, se eu tomar 2 litros de água, pode ser até muito, porque eu sou nanica e magricela. Uma garrafinha tá bom pro dia inteiro. Uh! 1 litro, 1 litro e meio, mais ou menos, é o que eu preciso. Não, eu consumo muita água há muito tempo. Então eu sempre fui grandão assim, desde criança eu sempre fui um pouquinho mais forte, né? Uhum, E de uns tempos pra cá que eu venho ficando gordo, de uns 40 anos pra cá que eu engordei, né? Mas água eu consumo muito, uhum. bastante. É, extremamente gelada, eu gosto muito, bem gelado, bem gelado. Mas quando é pra matar a sede, que eu tô com sede, ela tem que ser Tem que assim, ser ó, fresca. né? Não gelada É, e nem temperatura ambiente. é. Tem que ser um pouquinho mais geladinha assim. Uhum. Fresca, exatamente, É, fresca. o ideal é a gente consumir água fresca, porque ela, além de matar a sede, tem menos chance de te causar um choque térmico. Você tá lá no meio da rua, um sol escaldante, como a gente tem tido nos últimos dias, chega em casa, bate aquela água geladaça. Nossa Senhora. É gostoso? É, mas pode te trazer algum prejuízo. Uma coisa que o pessoal fala assim, não pode comer e ficar na frente do espelho porque dá paralisia facial. Na verdade, isso acontece muito mais quando você tá com o corpo quentaço e vai lá, toma aquela água bem gelada, pode dar uma paralisia do nervo facial. Isso é um choque térmico, uma reação. Ai, super perigoso. Super Então, não perigoso. passem roupa. Não passem roupa e tomando água gelada, não. Só Quando- bebam água gelada. Assim, a água gelada, não que ela não possa ser consumida, mas quando é que eu indico a água gelada? Quando você tá com uma inflamação de garganta. Você torceu o pé, tá inchado. O que que o cara manda você pôr no pé? Gelo. Pra quê? Pra desinchar. Você tá com dor de garganta, tá inchado. O que que você vai fazer pra desinchar? Água gelada. Sorvete. Não, as mães não deixam, as mães não deixam. As mães falam assim: "Não, porque vai piorar". Não, mãezinha, tá com sorvete nessa criança, rapidinho essa dor de garganta vai embora. Sério, cara. Sim, Então é verídico mesmo essa parada. sim. Eu lembro que os japoneses, uma vez, saiu até no Fantástico, para que eles se mantêm bem saudáveis para não pegar gripe, sorvete. Claro que não é Ah, sorvete a todo tempo, mas assim, pelo é, menos uma vez por semana, é, eles metem um potão de sorvete. é bom, é bom. Caramba. E água gelada? Assim, um exemplo, piscina. Olha, Ela tá com uma irritação. Minha filha, ela tá com. Como é que é aquele bagulho lá? Hã? Faringite. faringite. Faringite é uma inflamação da faringe, um pouquinho mais para baixo das amígdalas ali. Então,
que acontece? Eu procuro evitar, Uhum. até por conta do choque térmico. Não que seja, ai, não pode, não pode, Mas é o choque térmico mas a mesmo, né? preocupação é mais o choque térmico, Uhum. né? E aí, a gente precisa ficar de olho, assim, por exemplo, tá com febre, vai entrar na piscina gelada, é até indicado, porque ajuda a baixar a febre, né? Mas chegou da rua, quente, correndo, brincando, e vai pular na piscina, tipo, pronto, aí já não dá. A dor de garganta não vai fazer a menor diferença, o problema é o choque térmico, né? Então é isso que a gente tem que prestar atenção. Agora, entrar na piscina por conta de uma dor de garganta, é o Não, não menor tem dos nada a ver. pode tomar banho de chuva, pode entrar na piscina, isso daí é tranquilo. Hum, Isso daí é que tranquilo. massa. Cara, tem assunto demais. Uh! Tem assunto Rapaz, demais. olha, a fonoaudiologia faz tanta coisa, que se a gente falar assim, vou ficar o mês inteiro conversando, a gente fica o mês inteiro conversando. Fica porque tem coisa aqui ainda. Já deu 1 hora, amor? Aí, ó, 1h17. Cara, ainda eu nem perguntei. Eu queria saber do negócio dos cantores, cara. Como que. Só pra gente encerrar, tá? Manda lá. Como que você, fonoaudióloga, faz pra manter a qualidade vocal de um cantor, de um locutor, de um apresentador, um exemplo, esses locutores de rodeio, principalmente que forçam bastante a voz, locutor comercial Uhum, que tem mais aquela voz impactante. O que uhum. precisa fazer para manter a qualidade, a saúde vocal? O segredo básico é aquecimento, desaquecimento, hidratação e controle respiratório. Então, chegou um paciente novo para mim, que a profissão dele envolve voz. Então, eu trabalho com a voz, né? Vamos supor que você chega no meu consultório. Você nunca fez um exame para saber como que tá a saúde das suas pregas vocais. A primeira coisa que eu vou te pedir é para passar com o otorrino e fazer um exame desse. Eu preciso ver como que a sua prega vocal está se movimentando, né? Porque se ela não estiver se movimentando adequadamente, eu preciso adequar isso primeiro, para daí a gente trabalhar todo o resto. Ah, beleza, tá movimentando adequadamente? Ótimo. Então a gente vai trabalhar coordenação pneumofonoarticulatória. Eu, Pelo amor de eu vou coordenar a minha respiração, a minha fala e a minha articulação, né? Então eu preciso ter toda a minha força de diafragma para conseguir jogar ar suficiente para vibrar a minha prega vocal e ter esse ar até o final da minha frase. Senão eu começo a usar ar de reserva, eu começo a falar assim, apertadinho. Isso é um problemaço, porque daí eu faço a minha prega vocal vibrar toda descompensada, porque eu tô apertando ela, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é avaliar a saúde dessa prega vocal para depois a gente fazer a manutenção. A manutenção será aquecimento, desaquecimento e coordenação de pneumofonoarticulatória, respiração e fala e articulação. caramba, cara. E quanto melhor a gente articula, melhor a gente tem controle respiratório. Por quê? Se eu articulo muito bem, eu preciso respirar bem. Se eu tenho uma articulação travada, não mexo a minha boca, a minha respiração fica mais curtinha, porque eu acabo escapando o ar mais fácil. Se eu articulo bastante, eu consigo controlar melhor o ar que eu jogo, a minha frase fica maior, a minha respiração fica menos perceptível e eu trabalho muito mais o meu diafragma, sem nem perceber. E a dicção acaba sendo melhor, né? Exatamente, exatamente. Caramba, Então, cara. tudo isso é trabalhado. Então, a primeira coisa que eu preciso ajustar em praticamente todos os pacientes é como eles respiram. Porque quando a gente nasce, o bebezinho respira barriga, barriguinha mexendo ali o tempo todo. Aí a gente vai crescendo, a gente esquece da barriga e respira só aqui em cima. Mas essa respiração não trabalha a parte inferior do meu pulmão. Então eu não encho ele completo. Eu preciso encher ele inteiro. Então o que que eu vou fazer? Queridão, abaixa esses ombros, relaxa, expande barriga primeiro e automaticamente seu peito vai crescendo. Encheu tudo, beleza, vamos soltar. E aí, para aprender a expandir cada vez mais, eu começo a picotar essa respiração. Então, por exemplo, eu vou começar com o cara assim.
Enchi, soltei. Depois eu começo a picotar. Já cansa. Tem gente que fica 1 mês picotando só 2 vezes. Até conseguir expandir mais. Uma vez lá em Curitiba, eu cheguei com uma paciente, uma professora. Eu falei, mulher, você precisa respirar, pelo amor de Deus. Malemar, ela fazia. Pensa numa respiração curta. Falei, vamos trabalhar essa respiração. Botei a mulher pra picotar essa respiração dela. A gente foi. A mulher picotava esse negócio em 10 vezes. Falei, eita, tá melhor que eu? Caramba. Pensa numa paciente dedicada. Aquela lá, eu falei, olha, eu precisava de mais 15, igual você. Fez direitinho. O médico falou pra ela assim: você tem 2 opções. Ou você trata a sua voz e preserva ela, ou a gente vai fazer uma cirurgia e você vai ter que ficar com o microfone na sala de aula, porque senão você vai ter que parar de dar aula. Você só tem Nossa. essas 2 opções. E a terceira é parar de dar aula e ficar em silêncio. Aí ela falou: não, vou cuidar, né? Aí foi lá, ficou comigo, acho que ela ficou uns 3 meses comigo. Em 3 meses eu consegui dar alta pra ela. Nossa, Super dedicada. que maravilha. Super dedicada. Resultado é um 100%. Aham, Que massa, sim. que massa. Galera, então, para você que ficou com dúvida, para você que tem uma respiração curta, uma respiração complicada aí, picota esse trem, tá? É bacana fazer deitado na cama, né? Já gostei, É, já gostei. porque daí você consegue movimentar melhor e sentir. Então, o que que eu gosto muito de fazer? No começo, nas primeiras vezes, deita na cama, de preferência sem o travesseiro, para você deixar a coluna bem alinhadinha, e coloca só a mão aqui abaixo das costelas, né, no finalzinho das costelas, para ir sentindo o movimento. Depois, sentiu que já tá com um pouquinho mais de força, põe um livro e vai movimentando esse livro. Opa, tô mais forte, bota 2. Sabe assim? Vai fazendo Uhum. academia de diafragma. É isso aí. Academia de diafragma. Cara, que interessante esse assunto, hein? É assim, Ah! desculpa, desculpa, é que é um assunto que tem muita coisa para conversar, é um assunto, Uhum. como eu falei para você no começo, eu adoro esse tipo de assunto porque envolve a voz, que é uma coisa impressionante, como que cada um tem um timbre de voz diferente, nenhum igual, bem parecido, Uhum. porém não igual, e a audição, cara, não sabia em momento nenhum que a fonoaudiologia mexia também, trabalhava também essa parte da audição. É muito interessante. É, Parabéns pelo obrigada. conhecimento, pela experiência. Muito obrigado por essa, cara, por essa enxurrada de informações aí, que foi muito bacana. Ai, sou eu que Cara, agradeço. aprendemos, bom, com certeza aprendemos. Eu aprendi demais. Que Já bom. sei de novo, mais uma vez, que eu tô comendo errado, que eu tô fazendo errado, respirando errado, né? Não, mas, cara, parabéns. Muito obrigado pelo conhecimento compartilhado. Imagina, sou eu que Foi agradeço. muito top mesmo. Já tem assunto para a próxima vez, para um próximo episódio, porque é interessante que a gente precisa falar também. Porque, né, num próximo episódio, porque não adianta, não adianta. Vem junto com a Vem. tocinha. Porque aqui nós vamos começar a trabalhar também com música. Assim, Hum, rádio, vou trazer mais artista musical aqui, então é um uhum. assunto interessante É, para envolver aí, é bacana. E mais uma vez, muito obrigado. sou eu que agradeço imensamente. Foi um prazer falar contigo, falar com todos vocês. Gostei muito de estar Prazer é aqui. todo nosso, de verdade. E tá na geral, meu amor, tá aqui? Tá aqui? E para você que tá onde? Na geral? São muitas câmeras. Muitas câmeras. Galera, para você que ainda ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. E também já segue a Evelyn. Tá aqui o Instagram dela na descrição do vídeo, tá em todos os stories, tá? Por favor, segue lá. Já tira suas dúvidas também, já marca uma consulta. Você que tá com um pouco de tontura aí, não sabe de onde vem a tontura, tá com um problema aí na audição, tá ouvindo meio fraco, tá meio coisado aí. O volume da televisão tá lá
no 100, Pois é, já pois chama é. aí, já chama, já Já chama. chama a Evelyn, já marca uma consulta, faz uma avaliação lá, que ela tem o ponto certo para você. Você viu que ela estudou de tudo quanto é lado, né? Psicologia, é, já falou da parte dos dentes, já falou de tudo quanto é lado. Então, E eu continuo estudando, muito, todo dia. nunca para, né? Nunca. Então, moçada, para você que ficou com alguma dúvida, entre em contato com a Evelyn aqui através do Instagram, pode mandar perguntas aqui para nós também, aí no comentário dos vídeos, que nós já vamos transferir para ela, e ela também vai estar vendo e já vai sanar alguma dúvida aí, beleza? Gente, muito obrigado mais uma vez. Segue nós lá e tamo junto até o próximo episódio, se Deus quiser. Valeu! Até, tchau, tchau.